Meus queridos irmãos, uma boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Jonas, no capítulo 3. Livro do profeta Jonas, capítulo 3. Se o Senhor nos permitir, nós vamos concluir o livro do profeta hoje, pensando no capítulo 3. A ida do profeta finalmente até a cidade de Nínive, capital do Império Assírio, e a maneira com que Jonas esteve proclamando o evangelho ali, não é? Livro do profeta Jonas, capítulo 3, a partir do versículo 1, o Senhor nos diz assim. Amém? Amém, meus irmãos, glória a Deus. Veio a palavra do Senhor segunda vez ao profeta Jonas, dizendo: Jonas, se levante, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade imensa e muito importante diante de Deus. Era tão grande que se faziam necessários 3 dias para atravessar. Portanto, Jonas começou a pregar e percorreu o que seria correspondente ao caminho de 1 dia. E ele pregava a plenos pulmões da seguinte maneira: dentro de 40 dias, a cidade de Nínive será destruída. Os ninivitas ouviram a mensagem que Jonas pregava e acreditaram em Deus. E proclamaram um jejum. Eles se vestiram de pano de saco, desde o mais velho até o menor deles. Essa notícia de que esse profeta havia chegado à grande cidade de Nínive chegou até o palácio. E o rei se levantou do seu trono. Ele tirou de sobre si as roupas que ele usava, e assim como as demais pessoas, também se cobriu de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez proclamar e divulgar em Nínive da seguinte maneira: por mandado do rei e de seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais. E clamaram fortemente a Deus, e se converteram, cada um do seu mau caminho e da violência das suas mãos. Dessa maneira, quem sabe, Deus se arrependa do mal que já designou nos fazer. Quem sabe Deus se aparte da sua ira e tenha misericórdia de nós. Então Deus viu tudo aquilo que estava acontecendo na cidade de Nínive, como aquelas pessoas se arrependeram do seu mau caminho. E mudou de ideia e não fez mais aquilo que tinha dito que haveria de fazer. Amém? Que Deus propõe a sua palavra ao nosso coração. Meus irmãos, nós vamos orar, e nessa oração nós vamos incluir o nosso pequeno Ian, que tem lutado bravamente pela vida. Nós vamos incluir o nosso amigo Gúbio, que é da Igreja Bíblica Semear. Ele teve algo que sugeria uma obstrução no estômago, o médico o abriu de ponta a ponta, e no final, irmãos, não havia obstrução, e ele agora se recupera dessa cirurgia, sem saber o que de fato está acontecendo com ele. Orem por ele, em nome de Jesus. Tá certo? Para que Deus tenha misericórdia da vida dele. Amém? Louvado seja Deus. Senhor, nós amamos o Senhor profundamente. Nós rogamos o teu favor para que em graça e misericórdia o Senhor nos atenda quanto ao nosso clamor para compreensão acerca da tua palavra. Fala conosco de uma maneira simples, de uma maneira objetiva. Nós também oramos, meu Deus, por Ian. Nós oramos por seus pais que se encontram em frangalhos. São tantos dias, ó Deus, em que eles não sabem quando é dia, quando é noite, não sabem o que comer, não sabem o que beber. Meu Deus, tenha misericórdia daqueles pais, tão jovens ainda. Tenha misericórdia de todos os familiares. Tenha misericórdia também do nosso irmão Gúbio, meu Deus, que estava bem, sentiu um desconforto, foi ao hospital, teve o ventre aberto, Senhor, fechado mais uma vez, e até agora não sabe nem do que sofre. Ajude-o, conforte a sua família, que ele possa restabelecer-se o mais rápido possível, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós temos pregado no livro do profeta Jonas por 2 ocasiões. No primeiro momento, o capítulo 1, que nos
porque Jonas quis fugir da presença do Senhor. Depois, no capítulo 2, que trata a respeito da oração do profeta no ventre do peixe, de como ele orava angustiado, desesperançoso, achando que os ferrolhos da vida haviam se fechado sobre ele e que para ele não havia mais esperança, 72 horas numa condição atroz, até que finalmente ele foi expelido do peixe. E agora nós temos o capítulo 3 que acabamos de ler, onde mais uma vez ele recebe ordens por parte do Senhor e parte para a grande cidade de Nínive para pregar o evangelho para aquelas pessoas terríveis que viviam no mesmo contexto histórico do profeta Jonas. Meus irmãos, para nós compreendermos esse capítulo 3, nós precisamos trazer à nossa memória do que Jonas esteve experimentando, sobretudo no capítulo 1. Vocês sabem que por cerca de 72 horas Jonas esteve completamente desesperado no ventre de um grande peixe. Vocês lembram da forma trágica com que ele foi tragado por aquele animal imenso? E finalmente, como após esses 3 dias, sem ver a luz do sol, sem ver os raios da lua, sem comer, sem beber, sentindo aqueles odores das entranhas daquele animal, sabe Deus por quais mares aquele peixe esteve com Jonas, até que finalmente o Senhor orientou o peixe, ele levou o profeta até a praia Fenícia, onde finalmente Jonas foi expelido, literalmente vomitado. Eu gasto, irmãos, alguns segundos da minha vida imaginando qual não foi a sensação do profeta quando ele finalmente se viu envolvido pelas águas geladas do Mediterrâneo. Deve ter sido maravilhoso, não? Poder nadar, respirar ar fresco, se desvencilhar de todos aqueles fluidos corporais do animal, banhar-se naquelas águas. Eu fico imaginando Jonas deitado por longos minutos, quem sabe, tendo a sua pele dourada pelo sol ou pelos raios solares, gastando tempo, enchendo os seus pulmões de ar fresco. Até que finalmente ele ouviu mais uma vez aquela voz que lhe era peculiar. E o que essa voz disse? Capítulo 3, versículo 1. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Jonas, se levante, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu tenho dado a você. Jonas seguramente tremeu dos pés à cabeça. A raiva deve provavelmente ter lhe aflorado. Ele não amava os ninivitas, contudo, ele agora sabia, por experiência própria, que não era nada interessante deixar de obedecer à voz de Deus. Mas para nos trazer à memória o motivo, dessa raiva que Jonas nutria pelos ninivitas, vamos trazer à memória algo do contexto da infância do profeta. O próprio Jonas nos diz no capítulo 1 que ele era filho do profeta Amitai e que ele morava em uma cidade da Galileia chamada Gat-Refé, portanto na região mais ao norte de Israel, a cerca de 7 quilômetros da cidade de Nazaré, onde cresceu o Todo-Poderoso. Jonas foi contemporâneo do rei Jeroboão II, o que o coloca em algum momento entre os anos 783 a.C. e 752. Esse foi o período em que reinou Jeroboão II. Logo, Jonas ele é oriundo do 8º século a.C. e foi contemporâneo de 2 outros profetas, do profeta Oséias e do profeta Amós. Vocês lembram o contexto em que Oséias e Amós profetizaram? O reino do norte fazia continuamente o que era mal perante os olhos do Senhor, e em dado momento Deus levanta Oséias, e por meio do casamento de Oséias, Deus ele proclama contra a prostituição espiritual do povo, e por sua vez, através da vida de Amós, ele denuncia a vida horrenda dos sacerdotes, dos profetas da época. Deus levanta Amós quando Amós não era nem mesmo de linhagem sacerdotal. Amós era um vaqueiro, ele vivia plantando capim para alimentar os seus animais, e quando as pessoas se viam ali, avessas, esse novo homem que se levantava para pregar o evangelho, Amós justificava o seu ministério dizendo que não era profeta, não era filho de profeta, na verdade ele era um vaqueiro, plantador de capim, e que Deus o havia levantado para pregar com fidelidade, uma vez que aqueles que haviam sido chamados por Deus haviam se vendido, comendo nas mesas dos deuses pagãos daquela época. É nesse contexto de idolatria, de promiscuidade espiritual, que Jonas cresce, e cresce ao que parece no rancho dos profetas, sendo um dos discípulos de Eliseu e dos demais profetas que foram contemporâneos daquele grande homem de Deus.
Ao longo da infância de Jonas, quem governava o mundo era o Império Assírio. E os assírios eram conhecidos por sua vida maligna. Eles invadiam as nações e quando as invadiam, eles arrancavam os narizes dos monarcas e da linhagem real, decepavam os polegares, empalavam os homens e as mulheres em estacas, rasgavam as mulheres grávidas pelo ventre, era uma coisa desesperadora. E por cerca de 30 anos os assírios tentaram invadir Israel. Por 14 vezes eles quase conseguiram. Se os assírios invadissem Israel, o que aconteceria? O templo seria profanado, a família real seria assassinada, e bem assim a família de linhagem profética. Como Jonas era filho do profeta Amitai, que profetizou ao longo desses 30 anos, sempre que os assírios estavam à porta, à fronteira de Israel, Jonas não conseguia beber, Jonas não conseguia dormir, Jonas não conseguia fazer mais nada, porque se os assírios lograssem êxito invadindo a fronteira, o pai e a mãe dele seriam assassinados, e sabe Deus o que aconteceria com o próprio Jonas. Portanto, como o povo de Israel não tinha liberdade para se associar com nenhuma outra nação, tudo que Jonas fazia provavelmente eram orações imprecatórias. Jonas buscava a Deus para que Deus destruísse aquela ameaça de uma vez por todas. Quem sabe Jonas se espelhasse nas orações de Davi: adestra, ó Senhor, os meus dedos para as batalhas, coloca os meus inimigos diante de mim, que o teu nome seja glorificado na derrota deles. Nessa época, esse tipo de oração era possível. Até que finalmente Deus muda a maneira com que Israel deveria se comportar, e pela primeira vez na história Deus levanta um missionário transcultural. Antes de Jonas, nenhum outro profeta havia sido levantado por Deus para pregar a uma outra nação. Então pasmem vocês, Jonas estava cuidando da vida dele, quando finalmente ouviu a voz de Deus dizendo: Jonas, eu quero você pregando para uma outra nação. Havia milhares de nações naquela época, mas Deus queria salvar justamente aquela que era produto de todo o ódio de Jonas. E do ponto de vista humano, convenhamos, quem sabe Jonas tenha lá as suas razões. E por causa disso, segundo alguns dos nossos doutrinadores, Jonas prefere tentar fugir da presença de Deus a ver aqueles homens e mulheres que ele tanto odiava, salvos pelo amor misericordioso do Senhor. Então aí nós gastamos o capítulo 1, capítulo 2, Jonas tenta fugir, é jogado em meio ao mar na tempestade, o peixe vai lá e o traga. Jonas serve como tipo de Cristo no capítulo 2. Jesus disse que não daria nenhum outro sinal, além do que já havia dado, com base na vida do profeta Jonas, porque a proporção em que Jonas passou 72 dias no ventre dos mares, o Senhor passaria 72 dias também, 72 horas, no ventre da terra, mas depois ele ressurgiria dos mortos, assim como Jonas, porque Jonas na verdade já havia sido dado como morto há muito tempo. Portanto, é por causa disso que, lutando contra os seus interesses, aquilo que lhe dizia o coração, que Jonas precisa se levantar contra a sua vontade e ir até a longínqua cidade de Nínive, que ficava lá na Assíria. Após a Síria, Jonas ia atravessar 2 países caminhando, até finalmente chegar lá. E quando ele chegasse, qual deveria ser a mensagem que Jonas deveria pregar? Versículo 4, a mensagem seria essa: dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Irmãos, eu acho que Jonas pregava com sangue nos olhos. Nínive era uma cidade importante, a capital do mundo, tão grande que seriam necessários 3 dias a pé para percorrê-la. E nós sabemos o contexto: aquele povo era muito mau. Quando um profeta de uma outra nação surgisse ali, dizendo que aquela cidade, da qual eles tanto se orgulhavam, que governava o mundo, seria destruída, provavelmente esse profeta seria assassinado num átimo de segundo. E eu quero acreditar que era nisso que Jonas confiava: quando eu chegar às ruas de Nínive com essa mensagem, eles vão me matar rapidinho, e quando eles me matarem, não vai ter mais ninguém para pregar, e eles serão destruídos.
Jonas, como uma locomotiva desgovernada, saía de rua em rua dizendo: daqui a 40 dias não restará pedra sobre pedra, Deus vai acabar com tudo isso. Ele olhava nos olhos da pessoa, pregava com audácia, pregava com intrepidez, era um orador destemido, porque Jonas pouco se importava com as consequências. Ele queria, quem sabe, era morrer, porque a mensagem morreria com ele. Pelo menos na minha exegese e no entendimento dele. O fato é que o homem pregava com tamanha audácia, e as pessoas conseguiam enxergar tanta verdade no comportamento e na mensagem dele, que aquilo que Jonas menos esperava foi o que justamente aconteceu. Versículo 5, os ninivitas acreditaram, e no hebraico essa palavra crer, que o próprio Jonas usa para descrever essa mudança de vida, é extraordinária. É a metanoia que nós encontramos no grego, é a mudança de vida. Diz respeito a uma pessoa que vai por um caminho mau, que não agrada a Deus, e muda radicalmente. Eles mudaram, eles foram regenerados, eles acreditaram em Deus, e mais, eles proclamaram um jejum, mortificar a carne, para ter mais do Deus daquele profeta louco, que pregava de maneira descontrolada, desgovernada. Trocaram suas roupas por pano de saco, desde o mais velho até o mais moço. Primeira vez na história que isso acontece, com a nação sanguinária, assim como a nação de Nínive. E essa notícia chegou à corte, essa notícia chegou ao palácio. Olha, rei, chegou um profeta oriundo da região de Israel, e o homem é translocado. Há 24 horas, dia e noite, que ele não para, entra a rua, sai rua, dizendo que o Deus de Israel vai acabar com tudo isso. Muitos homens preciosos estão dando ouvidos à mensagem dele, muitos outros já se converteram, eles tiraram as roupas que são provenientes da nossa cultura e se vestem como os hebreus se vestem quando estão com medo. Ressabiados do que Deus pode fazer, estão vestidos com panos de saco, jogando cinza sobre a cabeça. É uma coisa extraordinária. Conhecendo a história da Assíria, o que o rei deveria fazer? Reunir o exército, matar primeiro Jonas e depois destruir Israel. Não é isso que acontece. Ele se levanta, retira a coroa da cabeça, suas roupas reais, e junto com as pessoas também se veste de pano de saco. Isso deve ter acabado com o coração de Jonas. Jonas provavelmente deveria estar, quem sabe, em uma das ruas periféricas de Nínive, dizendo: mas isso não é possível, esse homem só pode ter enlouquecido. Ele deveria levantar-se com a sua espada desembainhada na mão, mas o que ocorre é que ele também dá ouvidos à mensagem e se assenta no pó e na cinza. Muito provavelmente o rei chama os seus assessores e pergunta: o que vocês acham da mensagem que esse homem prega? E os ministros, os grandes, os nobres, a herança aristocrática, as pessoas de sangue azul de Nínive, olham para o rei e falam assim: olha só, rei, ninguém está disposto a dar a própria vida por algo em que não acredita. Se esse homem prega desse jeito, não temendo a própria morte, é porque essa mensagem que ele prega seguramente é verdade. Meus irmãos, ninguém está disposto a dar a própria vida por algo em que não acredita. Então o rei escreve uma ordem, versículo 7: eu faço proclamar, divulgar em toda a Nínive, que essa é a minha ordem, e o conselho dos meus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas devem comer coisa alguma. Na verdade, eles não devem nem ser levados ao pasto, eles não podem nem beber água. Que todos se vistam de pano de saco, tanto homens como animais, e clamem fortemente a Deus. Esse D com letra maiúscula para Deus, lá no hebraico é Yahvé mesmo, irmãos, é Elohim, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus de Israel. Vamos clamar ao Deus desse profeta, vamos nos converter de todo o coração a Ele, para que, quem sabe, Ele se arrependa do mal que Ele já determinou. 40 dias nós vamos ser destruídos,
Menos um que esse homem pregou, nós só temos 39. Precisamos nos arrepender e nos arrepender depressa. O que nós temos? Um grande avivamento. 24 horas, um único pregador. O que é isso, irmãos? É a graça de Deus. Deveria fazer com que o profeta Jonas se sentisse o missionário mais importante de todos os tempos. Mas não é isso que acontece. Por quê? Porque pela maneira tão poderosa e genuína com que o rei, os seus nobres e todos os habitantes de Nínive e até os animais se comportaram, versículo 10, Deus mudou de ideia, irmãos, porque em último caso era isso que Deus queria, arrependimento, mudança de vida. Viu Deus, e essa palavra ver tem a ver com contemplar, não é aquilo que nós, enquanto seres humanos, meramente enxergamos. Deus não vê como vê o homem. Esse ver, quando relacionado com Deus, tem a ver com aquele Deus que vê juntas e medulas e é capaz de discernir os pensamentos mais profundos do nosso coração. Se eles estivessem fantasiando, Deus saberia. Mas viu Deus o que eles fizeram, como eles se converteram do seu mau caminho, como isso não agradaria ao coração de Deus? E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. E não fez. Como é que Jonas fica? Vamos ao capítulo 4. Com isso, Jonas ficou profundamente, extremamente irado, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda lá na minha terra? Foi por isso que eu tentei fugir lá para a Espanha, lá para Tarsis, porque eu sei que tu és um Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque me é melhor morrer do que viver. E disse o Senhor a Jonas: Ô Jonas, é razoável essa tua ira? Então Jonas nem respondeu, ele saiu da cidade, ele se assentou ao oriente da mesma e fez ali uma enramada, e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria com a cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a cabeça dele, para o livrar do desconforto. Jonas se alegrou muitíssimo por causa daquela planta. Mas no dia seguinte, ao subir da alva, Deus enviou um verme, e o verme matou a planta. Quando o sol nasceu, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol bateu na cabeça do profeta, de maneira que o profeta não aguentava de tanto calor, e mais uma vez disse: eu prefiro é morrer do que viver dessa maneira. E Deus perguntou mais uma vez a Jonas: Ô Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? E Jonas respondeu para Deus: é razoável até a morte. Jonas é bem parecido com a gente, né, irmãos? Então Deus tornou a dizer a Jonas: Jonas, você tem compaixão dessa planta que não custou nada para você. Você não contribuiu em nada para o crescimento dela. Na verdade, ela nasceu numa noite e morreu na outra. E você acha, Jonas, que eu não teria compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir, espiritualmente falando, a mão direita da mão esquerda e todos aqueles animais? Os 40 dias se passaram e a cidade não foi destruída. Por quê? Porque Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria e não fez mais. Jonas ficou com aquela pulga atrás da orelha. Esse povo é um povo sagaz. Quem sabe, após essa comemoração toda, porque não se enganem, irmãos, quando o 40º dia amanheceu e não vieram aquelas bolas de fogo, sabe lá como Deus ia destruir a cidade, não é? Foi uma festa, eu tenho certeza disso. Povo comemorando, todo mundo feliz, menos uma pessoa, quem? Jonas.
E Jonas saiu da cidade, foi para um monte para ter aquela visão panorâmica. E ele pensava assim com os seus botões: vai que esse povo tenha enganado a Deus. Olha só o pensamento de Jonas. Se esse for o caso, no meio desses fogos virão também meteoros. Aí eu quero ver quem vai rir por último. Vamos ver aqui. E ele começou a conversar com Deus. Ele fez uma oração, versículo 2, ele diz: ah, Senhor, está vendo aí? Foi por isso que eu tentei atravessar todo o Mediterrâneo, o Adriático, chegar no Oceano Índico e finalmente desembarcar lá na Espanha. Porque eu sei que tu és misericordioso, eu sei que tu és bom, eu sei que tu não resistes a um coração contrito e quebrantado, eu sei que não há nenhum coração tão duro que tu não possa quebrar, nenhum poço tão profundo que tu não possa alcançar, eu sei que não existe nenhuma história tão negra que o Senhor não possa reescrevê-la. Esse povo é mau, mas não há limites para o teu amor. Eu sabia no fundo do meu coração que se ele se arrependesse, havia espaço na tua família para eles. Olha o resultado. Todo mundo crente agora. Como é que esse povo vai ser destruído? Eu estou arrasado. Deus, irmão, sendo Deus, fica chocado com Jonas. Olha a resposta de Deus. Ô Jonas, é razoável essa tua ira, meu filho? E Jonas diz: é razoável até a morte. Quando eu estava dentro do peixe, eu tinha medo de morrer. E eu clamei, e eu gritei para que o Senhor me deixasse viver. Mas agora eu mudei de ideia, eu quero morrer. E o diálogo continua. Jonas irado, com o coração cheio de raiva, e sai da cidade, vai naquela montanha, faz uma enramada, pega alguns galhos toscos lá no deserto, faz uma empanada só para tentar se proteger e fica lá. Vão morrer, vão morrer, vão morrer, vão morrer, e nada. Deus permite que uma plantinha nasça. Eu fico imaginando, irmãos, como é que uma plantinha nasce tão rápido, né? Algo parecido com o quê? Sei lá, uma roseira que cresce, uma trepadeira, né? Eu fico imaginando algo como uma videira, como um pé de maracujá, né? Que nasce, que fica feito uma casa, assim. Enfim, o fato é que Jonas ficou agora confortável, né? As areias escaldantes do deserto não lhe incomodavam tanto. Sombra sobre a cabeça, Jonas livre do seu desconforto, e agora Jonas estava se sentindo confortável, finalmente, convenhamos. 72 dias dentro de um peixe, depois toda a viagem a pé até Nínive, e finalmente 24 horas pregando. Ainda 40 dias e Deus vai acabar com tudo isso. Depois os 40 dias esperando e nada acontece. E agora Jonas está lá. Quando ele se deita embaixo da planta que Deus fez, ele dorme o sono dos justos. Mas dorme profundamente, achando que no dia seguinte a planta estaria lá para protegê-lo do sol mais uma vez. Mas, irmãos, havia um pequeno verme, e Deus, assentado num alto e sublime trono, vai dar ordens ao verme. Você consegue imaginar os detalhes que enriquecem o ser desse Deus? Irmãos, eu teria, enquanto Deus, dado ordens a qualquer pessoa para ir lá e cortar na cara dura. Queria nem saber o que Jonas ia dizer. A planta é minha, fui eu que criei. Mas Deus, Ele sabe como trabalhar. E estava lá o verminho cuidando da vida dele, e Deus assim: verme, eis que eu te digo. E o verme diz: pois não, Senhor. Verminho, vai lá e come aquela planta, mas não deixa nada dela. Acaba, vai na raiz, que ela seque. E o verminho vai lá, irmãos, e come a planta. Os ventos e os mares obedecem a Deus. O grande peixe obedece a Deus. A planta obedece a Deus. E até o verme obedece a Deus. Só quem não obedece, irmãos, somos nós.
Porque há muito tempo nós recebemos a mesma ordem: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Vocês concordam comigo? 196 países, dentro dos quais estão distribuídos pelo menos 16 mil povos. Os mais fáceis de serem alcançados nós já alcançamos, mas há 7 mil ainda não alcançados. E desses 7 mil, há 3 mil que nunca foram nem abordados, nunca nenhum profeta colocou os pés ali. São as regiões mais inóspitas da terra. E nos dias atuais, irmãos, nós vivemos de uma maneira tão regalada e nós estamos tão bem servidos dentro do nosso conforto que Deus tem nos dado pela misericórdia dele, que dificilmente nós vamos alcançar essas pessoas dentro da nossa geração. Eu gostaria muito que isso acontecesse, porque eu não quero voltar para o pó, né? Eu não coloco assim na minha agenda, amanhã, dia 7 amanhã, 7 de dezembro amanhã, 6 de dezembro amanhã, eu não coloco assim, amanhã 6 de dezembro, 9h30, Senhor, eu quero morrer. Você coloca isso? Em sã consciência não, todo mundo quer viver. A eternidade foi colocada no nosso coração, mas se nós não pregarmos o evangelho, irmãos, inevitavelmente nós vamos voltar para o pó. E uma próxima geração é que será incumbida dessa responsabilidade. Eu pregava há pouco em uma determinada denominação que é muito cara ao meu coração. E eles estavam fazendo um desafio, de ao longo de todo o ano de 2021, levantar 10 missionários transculturais. E nós já estamos em 5 de dezembro, 6 de dezembro, 5 de dezembro. E sabe quantos missionários eles conseguiram levantar? 5. Todas elas eram mulheres, 5 mulheres para ir para o campo transcultural. E os irmãos oravam a Deus, porque dentro desses 20 e poucos dias, quem sabe Deus levantava mais 5 para fazer 10 em um ano. Nós somos quantos milhões no Brasil? 70, quem sabe? Então, irmãos, nós olhamos para toda uma criação que obedece a Deus, enquanto que alguns poucos de nós é que finalmente obedecemos. Eu me refiro à obra missionária. Eu sei que todos nós que aqui estamos somos apaixonados pela cruz ensanguentada e que procuramos salvar as vidas das pessoas que são preciosas ao nosso coração, mas irmãos, nós poderíamos fazer muito mais. Nós olhamos para vídeos como esse e percebemos que poderíamos fazer muito mais. Enquanto cristandade, nós poderíamos fazer muito mais. Deus levanta um homem, e por meio desse homem, com tanta má vontade no coração, ele tinha os motivos deles, vocês já sabem isso de cor, e Deus produziu um avivamento extraordinário, milhares de pessoas se converteram em 24 horas. Eu olho, irmãos, para a vida do profeta Jonas e penso aqui com os meus botões que provavelmente Deus ainda não viu dentro da nossa geração o que Ele pode fazer através da vida de uma pessoa completamente consagrada a Ele. Porque se Jonas, com tanta má vontade, foi um instrumento para fazer algo tão extraordinário, imagine alguém profundamente apaixonado. Talvez seja por isso que o Senhor nos diga: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de quem quer que seja aquilo que Deus pode fazer através da vida de um homem, de uma mulher, de um jovem, de um adolescente, completamente consagrado a Ele, se eles de fato no Senhor esperarem. E Deus vai conversar com o profeta, porque depois que o verme obedeceu e comeu a planta, o sol fez a parte dele e atacou a cabeça do profeta. O sol poderia ter batido em qualquer lugar, né, irmãos? Mas aprove a Deus usar um astro do tamanho do sol, explodindo várias e várias vezes lá com aquele nitrogênio líquido que não tem fim, não é? E vem aquele raio peculiar e ataca a fonte do profeta, que desfalecia de tanto calor. E diz mais uma vez para Deus: melhor me é morrer do que viver. E Deus vai conversar mais uma vez com Jonas: Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável essa minha ira até a morte. Irmãos, às vezes nós ficamos profundamente irados porque
nós não conseguimos passar no concurso que queremos, ou não temos a reforma com a qual sonhamos, ou o veículo que almejamos, ou porque não nos relacionamos com aquela pessoa que é cara ao nosso coração, ou porque não usamos as roupas que queremos, ou porque não frequentamos os lugares badalados da sociedade. Eu poderia passar a noite dando exemplos aqui, e nós ficamos profundamente tristes, a ponto até de querer tirar a própria vida, enquanto milhares de pessoas estão caminhando a passos largos em direção ao inferno todos os dias. E você está chateado porque o pneu do seu carro furou, ou porque o combustível está acabando. E Deus olha para você e diz: é razoável a tua ira? Será que de fato você tem motivos para ser infeliz assim como você é? No caso de Jonas, ele diz: é plenamente razoável, eu quero morrer. Deus diz: Jonas, você se compadece da planta que não lhe custou absolutamente nada. Você não a fez crescer. Em uma noite ela nasceu, e em uma outra noite ela morreu. Agora aproveita, Jonas, que você está aqui no alto dessa montanha e olha para aquela capital. Velhos, homens, mulheres, jovens, adolescentes, bebês de colo. Contando só os homens, são cerca de 120 mil. Quantas milhares de pessoas não estavam ali? E você pouco se importa com elas, Jonas, e quer morrer por causa dessa planta. Irmãos, se nós fizéssemos algumas aplicações às nossas vidas, talvez nós encontrássemos melhores condições de amar muito mais ao nosso Deus. Sermos pessoas mais altruístas, mais abnegadas, mais apaixonadas. Porque eu orava e meditava nesses 2 capítulos para compartilhar essa mensagem com vocês, e eu pedi a Deus que me desse um coração mais apaixonado. E uma vida, irmãos, que de fato viesse a valer a pena, porque há muitas coisas com as quais eu me preocupo hoje e que eu não deveria estar preocupado com elas, porque de fato há N outros motivos com os quais eu deveria me preocupar e não me preocupo. Eu deveria me preocupar muito mais com o fato de que atualmente no mundo, ao que parece, existem 180 mil missionários transculturais, e o vídeo nos disse que apenas 3% da nossa força missionária se encontra na janela 10x40, não é isso? 180 mil, 10%, 18 mil, 5%, 9 mil, 3%, algo em torno de 3 ou 4 mil missionários para quase 3 bilhões de pessoas. Com isso nós devemos nos preocupar. O vídeo nos disse que para a missiologia moderna, uma região com menos de 2% de evangélicos é considerada uma região o quê? Não alcançada. Pega um compasso escolar. Sabe o que é um compasso escolar? Coloca na cidade de Campina Grande, e a partir do mapa da Paraíba, faz um giro assim com um compasso, um raio de 100 quilômetros quadrados. Você vai encontrar Amparo, Parari, Santo André, que segundo os dados do IBGE, desde 2009, possuem em termos percentual, sabe quantos por cento de evangélicos? Portanto, essas cidades, a 100 quilômetros de Campina Grande, podem ser consideradas cidades alcançadas pelo Evangelho? Com isso nós devíamos nos preocupar, irmãos, porque se nós partirmos para a glória, sem ganharmos essas cidades, a 100 quilômetros de Campina Grande, talvez nós não tenhamos lá tanta coisa para mostrar para Deus. Vocês concordam comigo? Então nós precisamos realinhar as nossas ambições, precisamos de uma vida mais intencional, precisamos lembrar em nossas orações para que Deus coloque em nosso coração amor pelos perdidos, por aqueles que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. Porque se Deus quebra todos aqueles paradigmas históricos, levando Jonas para evangelizar Nínive, um povo tão vil e pecador,
E um avivamento ocorreu ali, salvando e transformando tantas realidades. O que Deus não pode fazer através das nossas vidas, irmãos? Porque somos tão apaixonados pelo Senhor Jesus. Então, algumas aplicações aqui, nós encerramos. A primeira delas, nós olhamos para a história de Nínive e o que aprendemos? Que não há nenhum coração tão duro que Deus não possa quebrar. Eu amo essa frase. Assim como não há nenhum poço tão profundo que Deus não possa alcançar. Se aquele rei que decepava narizes, torava polegares, empalava pessoas, abria mulheres pelo ventre, grávidas, se arrependeu no pó e na cinza, Deus pode salvar um rapaz que se encontra embriagado na esquina, ou cheio de crack. Deus pode salvar aquela mocinha que se prostitui lá nos postos de gasolina. Deus pode, Deus tem poder para isso, irmãos. Segundo, ainda que a história do mais vil pecador seja negra como a escura noite, Deus pode reescrevê-la e torná-la branca como a neve. Por que é que Paulo era tão apaixonado pelo Senhor? 1 Timóteo capítulo 1. Porque Paulo, no entendimento dele, era o príncipe dos pecadores. Mas que agora amava profundamente aquele Deus que o considerou fiel, como se Paulo não valia nada. Por que Deus o considerou fiel? Porque quando ninguém mais vê, Deus continua vendo. Quando ninguém mais ouve, Deus continua ouvindo. Quando ninguém mais sente, Deus continua sentindo. Quando ninguém mais acredita, nem mesmo o seu papai e a sua mamãe, Deus ainda continua acreditando em você. O Senhor não vê como vê. Paulo não valia nada aos olhos dele. Deus via o maior teólogo de todos os tempos, o maior missionário de todos os tempos. Então Paulo diz: eu sou grato para com aquele que me considerou fiel, designando-me para o ministério. E em terceiro lugar, nós olhamos para a história de Jonas, 4 e breves capítulos, e Deus nos faz lembrar que para Ele não há impossíveis. Olha para a tempestade, olha para o peixe, olha para a planta, olha para o verme, olha para o desfecho de tudo isso. E é como se Deus, através do Espírito Santo, estivesse gritando para nós ainda hoje: para mim não há impossíveis. O livro de Jonas é peculiar porque ele meio que não termina, o diálogo não acaba, nós não sabemos o que se passa depois no coração de Jonas após esse diálogo. Mas eu quero acreditar, irmãos, que foi algo assim interessante. E quanto a Nínive, Deus concedeu a ela 130 anos. Mas infelizmente houve uma próxima geração que não se arrependeu como essa. E Deus agora levanta o profeta Naum. E Naum, irmãos, diz assim: Deus é tardio em irar-se, mas ao culpado não tem por inocente. Então, 130 anos depois, essa história de Jonas, Nínive finalmente foi destruída. Mas isso aí é assunto para o próximo episódio. Amém, irmãos?